A paz do Senhor, povo de Deus, a paz, minha amada irmã, meu querido irmão, que Deus abençoe você poderosamente, né? Eu sou o pastor Joiade Serra, estou aqui com mais uma lição da Escola Dominical, lição de número 10 da CPAD, classe de adultos, que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. Lição 10 hoje, a última defesa de Jó. Irmãos, hoje será um pouco diferente. Eu não vou ler aqui para os irmãos a revista, eu não vou cansar os irmãos aqui lendo. Iremos aqui, meus irmãos, hoje aqui estudar os nossos aqui infográficos, e alguns subsídios de lição, tá bom? Vamos aqui para o nosso aqui slide neste momento, para o nosso slide neste momento. E lá para o nosso aqui slide, vamos ver aqui o slide aqui 1, está aqui, slide 1, os últimos, a última defesa de Jó, uma lição que tem 3 tópicos. Jó relembra o seu passado de glória, Jó lamenta o seu estado presente e o futuro aberto de Jó. Está aqui, Nosso textual é: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. A pergunta, Jó 31, versículo 4. Está de prática assim, Está de prática. Olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Você é forte, irmão. Quando você for olhar para o passado, lembre que Deus esteve lá com você, E hoje, irmãos, quero que você que estudar rapidinho aqui. Não é a lição em si, mas com alguns aqui, Alguns aqui infográficos nesta noite, nesta manhã, ou noite ou tarde, tá bom? Um olhar em 3 dimensões. Primeira coisa, a lição 10, ela vai tratar desse assunto. Jó vai olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro, Na sua última defesa em prol da sua inocência, nos capítulos 29 ao 31, ele apresenta um monólogo, composto de 3 partes. Primeira parte, ele olha para o passado. Depois, ele olha para o seu estado presente, com um pensamento profundo, uma reflexão. E por último, ele dá um olhar para o futuro que ainda se mostra incerto, Ele vê que o seu passado foi de glória, com glória, abençoado por Deus, que Deus, com sua amizade, estava em sua tenda, Era um passado glorioso de cuidado de Deus. Agora ele para e olha para o seu presente. Ele vai ver um hoje doloroso, horrendo, aonde o seu interior ferve, os seus ossos ardem em febre. O seu estado atual era de miséria do interior, Um corpo doente, e Jó agora vê o seu presente combalido, triste. Ele deseja com urgência sair daquela situação de miséria. Agora ele começa a olhar para o seu futuro, para frente, para um futuro em aberto e também que estava incerto, Irmão, lição 10, ela nos traz alguns tópicos interessantes. No tópico 1, ele vai relembrar o seu passado de glória, ou seja, a sua prosperidade material e espiritual, E também ele vai reconhecer, como ele era socialmente. Ele tinha um status, ele tinha um nome, ele tinha uma aparência, ele tinha uma imagem, Mas essa imagem de Jó, ele tinha para si um apego em seu passado, E quando Jó começa, a olhar para o seu passado, ele faz uma ponderação importante, irmão. Ele pensa, Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, que era um modelo de justiça social. Mas devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras, irmãos, tá bom? Quando aplicar a lição 10, o tópico 1, cuidado para não confundir o espiritual com o material, porque Jó não fazia apenas o bem, ele também batalhava contra o mal, Ele era homem justo,
Ele era homem reto, ele era um homem temente a Deus e era homem íntegro e que desviava do mal, né? Então, manda aqui, irmãos, aqui, ó, ele olha para o seu passado pelo retrovisor da vida, né? Ele dá início às suas lembranças, recordando o seu relacionamento com Deus, como nos dias em que Deus lhe guardava. Tudo isso agora fazia parte de um passado distante. Agora ele sentia-se abandonado por Deus, pelos amigos e pela comunidade. Jó era próspero e a sua prosperidade vinha do relacionamento com Deus. Agora Jó recorre para uma linguagem metafórica para realçar as lembranças que ele mantinha vividas no seu antigo estado. Naqueles dias passados, ele lavava os seus pés com leite, enquanto via o azeite abundar na sua casa. Quando lavo os pés, os passos com manteiga, e da rocha me cobriu um ribeiro de azeite. Olha que linda, uma poesia. A expressão aqui representa uma vida de total prosperidade. Se sua vida sempre foi firmada na fidelidade e integridade, porque então o seu atual estado era de miséria? Que pergunta, né? Há muitos hoje que têm um olhar somente para trás, olham as conquistas do passado e se gloriam daquilo que foi feito, enquanto o homem, enquanto hoje o presente, tem cruzado os braços e nada tem feito, esperando assim que o futuro de certezas não triunfe somente no passado. Faça o melhor possível hoje, também receberá um futuro de recompensa. Tá, meus irmãos? Tópico 1, né? No tópico 2, o autor da revista, né, o nosso comentarista, ele traz um lamento de Jó, né, para o seu hoje, o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas, né? Agora um homem que tinha uma fama, que tinha status, agora era por muitos desprezado, né? Bota aqui, meus irmãos, ó, né? O seu abatimento físico e emocional, irmãos, né? As suas feridas abertas, né, haviam manchado as suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que, mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão, irmãos, né? Tá aí, né? Um lamento de um sofredor, irmãos, né? Jó culpa a Deus por seu sofrimento. Em outras palavras, Jó não entendia o motivo de seu sofrimento, mas na visão de Jó, era Deus quem estava fazendo-o sofrer daquela maneira. Ele não entendia o porquê disso, mas mesmo assim, Jó, embora enxergasse Deus como causador do seu sofrimento, ele não ousou desrespeitar o nome de Deus, né? Ele lamenta com Deus, né? Ele sofre, ele chora, né? Ele diz que Deus teria o abandonado. Mas será que realmente Deus fez isso com Jó, irmãos? Ele está aqui, né? Qual o sentido do nosso comportamento diante de atitudes que tais pessoas fazem ao nosso respeito, né? Em vez de ter ajudado Jó, ele era repelido como escória social, né? E quando alguém te ignora, te despreza, te humilha em teu sofrimento, qual a nossa reação, o nosso comportamento diante de tamanho desrespeito? Agimos como fez Jó, né? Como manda a Escritura, ou já aderimos aos adeptos da oração contrária, da vingança santa, né? Que muitos alardeiam por aí, né? Pensamos bem nisso, irmãos. Nós não somos vingativos, irmãos, né? Temos que vigiar. Está aqui, ó, olhando para o presente, um estado lamentável. Jó 30. Diante de seu atual estado, Jó relembra seu passado de glória e verifica que ficou apenas as boas lembranças. Agora, como estado atual de miséria e dor, Jó enfrenta os sofrimentos, né? E físicos e morais. Mesmo assim, ele reafirma a existência de um Deus único, o Senhor do mundo, da história, que intervém na vida humana. A sua dor interior, Jó nada sabe dos bastidores da sua prova, Jó nada sabe as causas secundárias de sua tentação. Sua mente era Deus que estava se opondo a ele. Aprendemos com o sofrimento de Jó que quando parece que estamos perdendo,
na realidade, estamos ganhando, né? Devemos levar para Deus, né? Levar em conta os dois aspectos da provação de Jó, aspecto exterior e outro interior. O seu corpo está em decomposição, consumido pela doença, ele parece não mais se alimentar de esperança de ser curado. Por outro lado, ele procura uma resposta do silêncio de Deus. Eis que o meu intento é que Todo-Poderoso me responda, né? Ele não perdeu a sua esperança, irmãos. E para fechar, né, a lição, tópico 3, diz que um futuro em aberto de Jó, né? Ele vai entrar em defesa da sua ética sexual. Ele diz que os seus olhos não viram a virgem, né? Ele diz que os seus olhos não houve um desvio no seu comportamento sexual. Ele diz que fez uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo esse Novo Testamento, somos também estimulados também a fazer o concerto com os nossos próprios olhos, né? Está aqui, ó. Jó diz que fez um concerto com seus olhos e, portanto, como poderia fixá-los em uma virgem. Ou seja, né, o nosso olhar, né, ele nos traz a obras carnais. Aquilo que eu olho e desejo, nossos olhos são importantíssimos órgãos do corpo, sobre o qual devemos vigiar com muito cuidado, irmãos, pois eles podem comprometer toda a nossa vida espiritual, né? O nosso mestre falou que os olhos são a candeia do corpo, e se esta luz for trevas, densas serão as trevas em nossa vida espiritual, irmãos. Jó tinha a luz do Senhor como guia para a sua vida e guardava a sua visão corporal do pecado. Forte, né, irmão? Então, ó, não sermos dominados pelos desejos da carne, ó, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, prostituições e impurezas, né? Obras da carne, que através do nosso olhar pode levar à nossa morte, né? Segundo, ele vai defender a sua ética social, né? O seu comportamento ético-social, né? O habilitou a agir como tribuno dos desvalidos, né? Ele vai falar, né, que a sua ética social, né, o levou a um patamar que ele poderia ouvir queixas e resolvê-las. Temos que lembrar que a religião verdadeira, irmãos, né, como Tiago diz, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? É um dos fundamentos de nossa ética social, né? Jó tinha uma ética social invejável, irmãos, tá bom? Ele vai, né, ter algumas justificativas sobre isso, né? Ele demonstra que a sua preocupação era, sobretudo, com a parte de Deus que vinha de cima, ou herança de Deus desde as alturas, né? Ou seja, ele vai pensar nisso, né, e dizer que a sua ética social, ela vinha de Deus. E segundo, afirmar que não andou com vaidade e nem se apressou para engano, né? Jó era um homem que não se preocupava prioritariamente com as coisas desta vida, que nada mais são que vaidade, né? Nem tampouco compactuou com a mentira, com o engano, já que o pai da mentira é o diabo, que nada tem a ver, né, com Deus. Então, né, Jó, ele vai, né, falar que a sua ética social era a sua defesa, e depois ele vai buscar a resposta de Deus. Ele fala assim, né? Ah, quem me dera um que me ouvisse. Né? Ele já havia feito uma viagem retrospectiva passado, agora faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele confia, né? Tem confiança de um príncipe que se apresenta diante do tribunal, irmãos. Então ele vai confiar que o juiz vai o absorver, né? Está aqui, né? Ele crê em uma justificação. E o nosso crer hoje é o quê? Nós somos justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Está aqui, ó. Justificação
é um termo legal, judicial, vem da palavra grega para justo e significa declarar-se justo. O veredito é perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. O pecador recebe esse dom da graça de Deus apenas pela fé. Justificados, os crentes têm paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Cristo hoje é a ponte entre Deus e entre o homem. Meus irmãos, então, concluímos nossa lição de hoje, irmãos, tá bom? A lição 10, né? Ela traz um homem que era inocente, que agora vai se autodefender, irmãos, né? Ele vai agora se autodefender, né? E dizer, né, que ele foi justificado e ele é inocente e que o grande juiz, né, venha o ajudar, né, diante das duras afrontas, né, que ele ouviu dos seus amigos. Ele foi por Elifaz, por Bildade, por Zofar, né? Ele foi acusado, ele foi criticado, ele foi humilhado, mas ele não deixou de crer, né, no Deus do céu que ia o inocentar, irmãos, tá bom? Então, que Deus te abençoe, né? Se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like, né? Hoje, meus irmãos, mas é um resumo da lição 10, irmão. Lê a lição em casa, pratique a lição, né? Medite nela e cresça mais na palavra de Deus. Meus irmãos, até a próxima lição, até a lição de número 11. Deus te abençoe, Deus te guarde e fique conosco até o final, tá? Deixe o seu like no nosso vídeo e fique na paz. Amém? Deus te abençoe.